Ah, o que o senhor fez a volta lá? O senhor fugiu do comando? O senhor fugiu do comando? Não, o senhor fugiu do comando, o senhor fez a volta no meio da pista. Como será o seu julgamento? Os santos se prepararam para esse terrível momento, a hora se encontrar com o justo juiz, e a maioria não se sentia preparada para essa hora. Santo Afonso de Ligório nos explica como será esse julgamento, e nos dá pistas para nos prepararmos. Explica também como será o juízo final. São ensinamentos de um grande santo da Igreja Católica Apostólica Romana de 2000 anos. Leia e prepare-se. Loja Sagrada Face. www.lojasagradafácil.com.br. Hoje passamos aí por um comando da polícia rodoviária e o indivíduo parou 3 carros, né? Parou 2 carros e a gente no meio, né? Então 3 carros. E ele estava com um aparelho desse tamanho assim, mais ou menos, não lembro, cor de laranja, né? É meio esquisitinho, né? E passou no primeiro carro lá com esse aparelho, passou por mim e foi embora. E passou no terceiro carro com o aparelho, ali conversando com o motorista, e eu olhando, falei, nossa, que esquisito, né? Que aparelho será que é esse? Eu não conheço. Aí eu perguntei, né? Como é que chama o aparelho? Etilômetro. Etilômetro para medir o nível de pingaiada da turma de arco? Então, só que comigo não precisou. Olha, gente, eu tenho uma filosofia muito séria. A gente, como cristão, não vai ficar entrando em confronto com coisas que não precisa, né? Então eu tenho uma ideia há muito tempo, desde que era mocinho, e faz tempo isso aí, justamente que é assim. Se o meu carro fosse roubado, na época, né, já andei de moto, né, não porque gostava, mas por necessidade, para poder trabalhar, que o professor ganha mal, mas gostar sempre eu preferi carro. Vou gostar, é só um meio de transporte, nada mais que isso. E eu tinha a seguinte ideia, se o meu carro for roubado, a primeira coisa que eu gostaria que acontecesse muito era que um guarda rodoviário parasse o carro e recuperasse. Que daí ele ia ver a documentação, ia ver que o carro estava com a denúncia de roubo e já ia na hora pegar o meliante e ainda recuperar o meu carro. Então eu tenho maior paciência quando me param, mas o maior paciência, trato bem mesmo. Trato bem a pessoa, bom dia, como é que está o senhor? Papai, bom serviço. Trato bem, porque eles estão fazendo o serviço deles, né? Estão trabalhando para a coletividade. Então é assim, a gente aprender a dar a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Nunca o contrário. Tem gente que é o contrário, né? Ao invés de dar a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, dá logo a César tudo que é de César e de Deus também. Vai tudo para o mundo, né? E não aí separado como precisa ser devidamente. Então vá aprendendo essas coisas, esse negócio de politização, essas coisas todas que puseram na cabeça da gente são tão ruins, infelicitam tanto a vida das pessoas, realmente é uma coisa assim terrível. Olha, quando a gente viajava com teatro infantil de bonecos, era eu e a professora Milene, né? E os bonecos nas malas atrás, no carro. Olha, nós passamos por muita barreira policial. Falam tão mal, polícia rodoviária, isso e aquilo. Não posso falar nada, não posso dizer que nunca fui subornado, nada. A gente passava, tratava bem e ia embora, como sempre, graças a Deus, continua acontecendo a mesma coisa sempre, nunca. Sei que algum aí pode ter uma experiência negativa, vai querer falar aí no chat, mas a gente nunca teve, só que eu sempre tive essa postura, eu já trato bem. Teve até uma vez um aqui na estrada que falou isso. Nossa, puxa vida, é bom quando a gente encontra uma pessoa que trata a gente bem, porque a maioria já vem com pedra na mão. Então, é aquele negócio, né? Já indispõe a pessoa, né? Uma vez eu conheci um rapaz que trabalhava na fisioterapia, mas ele era preparador físico, negócio, como é que era? Personal trainer, né? E ele era filho de delegado. Então se achava o bom da boca. E o policial parou, porque um dos faróis dele estava apagado, no meio da estrada, né? Acho que lá na Carvalho Pinto ali, que dá no Taubaté, no Rio de Janeiro, em São Paulo, Taubaté, em São Paulo, e o cara resolveu multar. E o indivíduo falou para ele, vai, multa mais, então quer multar? Meu pai é delegado, multa mais, vê o que você acha aí. E realmente o policial começou a dar a volta no carro e achar mais um monte de coisa para multar, né?
Então é estupidez profunda, né? Aí saiu lá com calhamaço de multa, né? Injustiça, injustiça, você vai provocar. Olha, e ainda de graças a Deus não ter sido preso por desacato à autoridade, vê se acorda pra vida. Essa gente tá trabalhando na estrada o dia inteiro, não sabe o que vai encontrar, né? Uma vez eu morava num sítio, isso é muitos anos atrás, antes das crianças terem nascido, eu morava num sítio, e o sítio era assim, era uma estrada, né, por sinal, de São Paulo para Minas, e tinha um posto de polícia federal, né, pertinho do sítio, então 500 metros. Tinha, não sei nem se dava 500 metros, era o posto de polícia, né? E a polícia aqui, nós aqui no sítio, e vai embora para frente, virava Minas Gerais de novo, e aí tinha mais lá na frente uma outra barreira. E a gente, nesse dia, estava tendo um comando aqui, né? E eu tinha uma caravana, né? Então estava tendo um comando aqui, justamente na parte de São Paulo, antes do sítio que eu morava. Aí eu saí do sítio com a caravana e o sítio era embaixo e a estrada em cima. Quem já teve caravana na vida, você não tem direção hidráulica, naquele tempo não tinha, né? Depois inventaram, mas não tinha. E você sair na estrada, você automaticamente, o carro é grande, é uma barca, né? O carro é grande, você não simplesmente sai aqui da estradinha da sua casa e faz a volta, assim. Você acaba pegando a outra pista, você tem que fazer um tipo de uma volta, assim, para poder, porque ela é muito grande, é ruim de manobrar. Então, quando ia para o lado de Minas, tinha que fazer isso, né? Subia a rampa da minha casa, da casa que a gente morava alugado e tal, subia a rampa e fazia a volta na outra pista para tomar a pista certa, né? Pronto, né? Quem estava lá atrás simplesmente viu o carro fazendo a volta e fugindo da polícia. Eles não viram que eu tinha saído de casa. E eu não tô vendo nada, né? Nem percebi que tinha comando lá. Acho que eu dei uma olhadinha e falei, tem polícia lá hoje. Sempre tinha polícia, então parece que estão parando os carros no retrovisor. Daqui a pouco veio a sirene, né? Veio o carro com a sirene, aquele negócio, né? Eu olhei pro Sr. Milene e falei, gozada, eles não passam, né? Porque eu falei para ela, porque elas não passam, porque estava livre, era um retão, dava para passar. E daí eu já fui mais para a direita para deixar eles passarem. E eles não passavam. Eu falei para ela, eu tenho a impressão que eles querem que a gente pare. Parece que é com a gente o negócio. Aí eu falei para ela assim, então eu vou parar. Você mantenha as mãos assim, à vista, para eles verem que você não tem nada na sua mão. E a gente cheio de material de teatro no carro, então colocava assim, cenário, equipamento, e depois tampava com um pano, um lençol que a professora Milene arrumou, para bandido não ficar vendo o que tem e chamar a atenção para roubar, né? Tentar, né? Pelo menos disfarçar um pouquinho, né? E aí, então, bom, encostamos o carro, falei para ela, mantenha calma, saia com as mãos para eles verem que você não está armada, tá bom? E saí do carro. Tudo bem, como é que vai? Os dois desceram dois policiais, desceram da viatura, mas ficaram atrás da porta em primeiro lugar, certo? Com medo de repente a gente estar armado e começar a atirar neles. Mas tem razão, sabe quem que é o professor Emílio? Claro que não sabe. De repente é um bandido que começa a tirar contra eles têm família para cuidar, têm suas contas para pagar, eles são pessoas também, estão trabalhando. É um serviço de risco. Aí então eu saí, tudo bem com o senhor, com a mão já na mão, assim, mostrando, eu tô tudo bem, aconteceu alguma coisa comigo aí, o senhor queria que eu parasse? O que o senhor fez a volta lá, o senhor fugiu do comando, Não, o senhor fugiu do comando, o senhor fez a volta no meio da pista. Eu falei, não, isso tá errado, eu moro lá e eu tenho um caseiro lá, e essa caravana aqui, ela não faz curva fácil, é uma barca, né? Mas se o senhor quiser é o seguinte, vamos voltar lá, eu entro no carro, nós voltamos lá, o caseiro vai confirmar que eu moro lá. É só isso, eu moro no sítio ali e eu tive que fazer essa volta. Aí eles sempre ficaram mais tranquilos, a gente conversando calmo, se aproximaram. E o que o senhor tem no carro? Abri o carro, fui atrás. Deixa eu mostrar para você. Isso aqui é teatro de boneco. Aí eu tinha lá a minha maleta com as fotos do teatro de boneco. Comecei a mostrar para ele, gostou, aquela coisa toda. Depois, então, boa viagem, vai com Deus, vamos embora. Acabou. Agora imagina se eu saísse. O que é? Isso aqui é um país livre, qual o seu problema? Eu não tenho mais direito de dirigir nessa porcaria? Vem policial perturbar agora, qual o problema de vocês? Você tomar um tiro ali, porque afinal você acabou de reagir, eles não sabem o que vai acontecer. Ou sair com a mão dentro da jaqueta assim, né? Olha o problema! Então, gente, tem que saber se lidar com as pessoas, gente. Não é assim, tem que ter respeito com o profissional.
São profissionais, tem que ter respeito. Aí a gente é ensinado pelo comunismo a ser contra a polícia, essa é a grande verdade. Então, nós que somos cristãos, por favor de calma, eu tenho insistido com vocês para tirar as porcarias comunistas da cabeça de vocês, essa é mais uma, né? Porque é ensinado agora até em escola. Eles fazem, tem livro de supletivo que eu já vi de matemática que falam contra a polícia. O problema para ser resolvido é contra a polícia. Primeiro faz um enunciado desse tamanho criticando a polícia, depois põe um gráfico criticando a polícia e aí a conclusão do aluno tem lá as questões lá para resolver. Estão doutrinando as pessoas contra a polícia, né? No entanto, todo lugar, eu tenho um aluno que é policial, né? Ex-aluno que é policial, eu falo, professor, todo lugar é a mesma coisa, tem os bons profissionais e os péssimos, é tudo a mesma coisa. Não mudou nada, só porque é policial, tem os bons, aqueles que trabalham, gostam do negócio, realmente trabalham direito, e os péssimos. É a mesma coisa, então a gente tem que entender que em todo serviço, em toda área médica, e no comércio, qualquer lugar que você vá, na igreja é cheio, né? Tem os bons e tem os maus, né? A gente tem que então ter essa tranquilidade, tá bom? Só dar essa introdução, uma dica para vocês se comportarem em sociedade, sabe? É dar a César o que é de César, aqui é o documento, tá aqui o documento, tal, tá aqui a carteira, tal, acabou, vai ser multado, pô, tenta dialogar, tal, não vai querer subornar ninguém. Gente, vamos aprender em todas as situações ser de Deus. Em todas as situações você tem que ser de Deus, até numa situação de batida policial, você precisa ser de Deus. Tá bom? Vem rezar com a gente na Paróquia Sagrada Face de Tours, uma paróquia de leigos para leigos, católica, apostólica, romana, que o próprio nosso Senhor Jesus Cristo formou e está chamando você para fazer parte. Todo dia às 18 horas, Santo Terço Mariano, estudo bíblico. E todos os domingos, às 9 da manhã, você faz com a gente a comunhão espiritual. Vem que é bom demais, não deixe de ser católico. Continue sendo fiel a Cristo, continue na sua igreja doméstica, no caminho da salvação para nosso Senhor. Se prepare, o Senhor está voltando, vem com a gente.